A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e hoje quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, porque sei que muitos aqui já passaram por lutas parecidas e precisam ouvir que Deus não nos abandona. Mesmo quando tudo parece escuro, Ele está ali segurando a nossa mão. Eu nasci numa família simples, mas muito abençoada. Meus pais são da Irmandade desde jovens, e desde pequena aprendi a amar a obra da piedade. Cresci ouvindo os hinos, vendo minha mãe orar de joelhos e meu pai sempre pronto para ajudar os irmãos. Era uma vida tranquila, cheia de paz. Quando cheguei aos 18 anos, começaram a falar do meu casamento. Na nossa Irmandade, a gente sabe que o casamento é uma bênção de Deus, e tudo deve ser feito com oração e respeito. Foi então que conheci o Daniel. Ele era um irmão sério, trabalhador, sempre presente nas reuniões. Parecia tudo certo. Meus pais aprovaram, os anciãos deram a palavra, e eu, como filha obediente, aceitei. A gente se casou no altar com a bênção de Deus, e eu sonhava com uma vida feliz servindo ao Senhor juntos. Os primeiros anos foram bons. Tínhamos nossas dificuldades como todo casal, mas eu me esforçava para ser uma boa esposa, submissa como a palavra ensina. Cuidava da casa e ia às reuniões, orava pelo meu marido. Mas com o tempo, notei que alguma coisa estava diferente. Ele chegava tarde, dizia que era o trabalho, mas eu sentia um peso no coração. Às vezes ele ficava irritado sem motivo, e eu só orava: Senhor, me dá paciência. Me ajuda a ser uma boa esposa. Até que um dia, depois de muito sofrer em silêncio, Deus me mostrou a verdade. Não foi através de fofocas, não foi através de brigas, mas foi numa noite de oração. Eu estava de joelhos, chorando, pedindo a Deus que me desse forças para continuar, quando uma irmã da Irmandade, que eu nem imaginava que sabia de algo, veio até mim e disse: Ana, você precisa saber a verdade. Seu marido não está sendo fiel. No começo eu não queria acreditar. Como assim? A gente era casados no altar, com a bênção de Deus. Mas aquela irmã, com lágrimas nos olhos, me contou que tinha visto coisas que não podiam ficar escondidas. Eu fiquei sem chão. Como poderia ser verdade? Eu orava tanto, eu me esforçava tanto para ser uma boa esposa, mas Deus não me deixou no escuro. Naquela mesma noite tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro, chorando, e de repente uma luz brilhou. Uma voz disse: Filha, não tema. Eu estou contigo. Quando acordei, senti uma paz que não vinha de mim. Sabia que Deus estava me mostrando o caminho. Conversei com meus pais, que oraram comigo e me apoiaram. Falei com os anciãos, que me orientaram com sabedoria. E com muito choro e dor, tive que tomar uma decisão difícil. Não foi fácil, irmãos. Ninguém gosta de passar por isso. Mas Deus não permitiu que eu permanecesse no engano. Hoje, depois de tudo, posso dizer que Deus me libertou. Não foi um caminho fácil, mas Ele esteve comigo em cada passo. Aprendi que às vezes a gente sofre coisas que não merece, mas Deus tem um propósito. Ele não nos deixa sozinhos. Mesmo quando a gente não entende, Ele está ali nos guiando. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Ore. Busque a Deus de todo o coração. Ele vai te mostrar o caminho. Não tenha medo da verdade, porque só ela nos libera. E lembre-se, Deus não nos abandona. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está ali segurando a nossa mão. Que este testemunho possa edificar a vida de alguém. Se precisar de oração, comenta aqui. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais irmãos possam sentir a paz que só Deus pode dar. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. E foi assim, irmãos, que comecei a reconstruir minha vida. Não foi da noite para o dia, não. Cada dia era uma batalha. Às vezes, acordava com aquele aperto no peito, aquela lembrança que doía como uma faca. Mas eu me ajoelhava e dizia: Senhor, eu não aguento sozinha. Segura minha mão. E Ele segurava. Não tinha outra explicação. Era como se, a cada oração, uma parte daquele peso fosse tirado de mim. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram de volta. Minha mãe, com aquela sabedoria que só quem viveu muito na fé tem, me dizia: Filha, o que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai transformar em bênção. Eu não entendia como na época, mas hoje eu vejo. Deus foi restaurando minha autoestima, minha fé, minha esperança. Ele me mostrou que eu ainda era valiosa, que meu valor não estava no que um homem fez ou deixou de fazer, mas no que Ele já tinha determinado para mim. Claro que não foi fácil voltar para a Irmandade. Tinha vergonha, irmãos. Vergonha de olhar nos olhos das irmãs, de ouvir os cochichos. Mas uma irmã mais velha, que já tinha passado por provas difíceis, me puxou num canto e disse: Júlia, o diabo quer te envergonhar para te afastar da obra. Mas lembra, quem está em Cristo, nova criatura é. O passado não define você. Aquelas palavras foram como bálsamo.
Comecei a participar dos cultos de novo, primeiro só ouvindo, depois cantando baixinho, até que um dia, sem perceber, estava lá de pé, louvando a Deus com tudo que tinha em mim. E foi num desses cultos que algo mudou. O irmão que estava dirigindo a palavra falou sobre o salmista que diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." E foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Nada te faltará, Júlia. Nem paz, nem amor, nem propósito. Ali eu entendi que Deus não só me tirara daquela situação, como tinha um plano para mim. Não era para eu ficar amargurada, não. Era para eu ser um testemunho de que mesmo nas piores tempestades, Ele está no barco conosco. Com o tempo comecei a ajudar nas atividades da Irmandade. Primeiro, arrumando as cadeiras, depois ajudando a servir o café, até que um dia, a irmã responsável pela escola bíblica das crianças me chamou: "Júlia, acho que Deus quer usar você para ensinar os pequeninos." Confesso que tremi. Eu, Senhor? Depois de tudo? Mas Deus, na sua fidelidade, me deu forças. E hoje, irmãos, é uma das maiores alegrias da minha vida ver aqueles olhinhos brilhando quando contamos as histórias da Bíblia. Eles não sabem o que passei, nem precisam saber, mas eu sei que Deus usou até a minha dor para me preparar para esse momento. E o Marcos? Alguns irmãos me perguntam. Ora, eu orei por ele. Orei para que Deus tocasse no coração dele, para que ele se arrependesse e voltasse para os caminhos do Senhor. Não guardo ódio, não. A Bíblia diz que devemos abençoar os que nos perseguem, e é isso que faço. Mas não posso mentir. Quando soube que ele tinha se afastado de vez da Irmandade, meu coração doeu. Não por mim, mas por ele. Porque sei o que é viver sem a paz de Deus. E rezo para que um dia ele volte. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Até nas coisas que eu achava que eram contra mim, Ele estava trabalhando a meu favor. Aprendi que a submissão não é fraqueza, mas confiança em quem sabe todas as coisas. Aprendi que o perdão não é para o outro, mas para a gente mesmo. E aprendi, acima de tudo, que Deus não nos promete um caminho sem espinhos, mas Ele promete estar conosco em cada um deles. Se você está lendo isso e pensa que não tem mais jeito, que a sua dor é grande demais, eu te digo, Deus é maior. Ele pode transformar cinzas em beleza, choro em dança. Não desista. Não se afaste da Irmandade. Não deixe que o inimigo te convença de que você não merece a bênção de Deus. Porque você merece. Todo filho de Deus merece. E se você, irmão ou irmã, está passando por algo parecido, se está com o coração partido, eu quero orar por você. Deixa nos comentários. Ore por mim. Vamos levantar este clamor juntos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quem sabe? Talvez o seu testemunho, assim como o meu, seja usado para abençoar muitas vidas. Que Deus abençoe a todos. Que Ele nos guarde na sua santa presença, nos livre do mal e nos encha do seu espírito. A paz do Senhor, irmãos. E lembre-se, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Aleluia! Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deus pode usar você para ser um instrumento de bênção. E assim, irmãos, depois de tudo o que passei, hoje posso dizer com toda certeza, Deus não falha. Mesmo quando achamos que o mundo desabou sobre a gente, quando as lágrimas não param e o coração parece que vai se partir, Ele está ali, quieto, trabalhando em nosso favor. Não foi fácil, não. Teve noites em que eu me ajoelhava no meu quarto, com a porta fechada, e só conseguia chorar. Mas mesmo nessas horas, quando as palavras não vinham, o Espírito intercedia por mim com gemidos inexprimíveis. E foi assim, aos poucos, que Deus foi restaurando a minha alma. Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que meu pai, um homem de poucas palavras, mas de muita oração, me chamou no cantinho da sala e disse: "Filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Confia nele mesmo que você não entenda." Aquilo me marcou. Porque às vezes a gente quer entender tudo, quer respostas para cada dor, cada pergunta, mas a fé, irmãos, a fé verdadeira é confiar mesmo sem ver. É saber que mesmo no silêncio, Deus está agindo. E foi no silêncio que Ele me falou. Não foi com trovões, não foi com sinais no céu, mas foi numa quietude do meu coração, depois de muitas noites de oração, que eu senti uma paz que não vinha de mim. Era Deus dizendo: "Filha, eu estou contigo. Eu vejo as tuas lágrimas. Eu conheço a tua dor, mas eu tenho um plano para a tua vida." E foi nessa paz que eu encontrei forças para seguir em frente. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi moldando o meu caminho. Até mesmo as coisas que eu achei que eram o fim, Ele transformou em bênção. Porque, irmãos, Deus não desperdiça a nossa dor. Cada lágrima que a gente chora, cada joelho que a gente dobra em oração, cada noite de insônia clamando por socorro, Ele guarda. E no tempo certo, Ele usa tudo isso para o nosso bem.
Eu poderia ter me amargurado. Poderia ter me afastado da irmandade. Poderia ter deixado o ressentimento tomar conta do meu coração. Mas, graças a Deus, eu escolhi o contrário. Escolhi me apegar à palavra. Escolhi continuar frequentando as reuniões, mesmo quando era difícil. Escolhi cantar os hinos, mesmo quando a voz falhava. E foi assim, pouco a pouco, que Deus foi sarando as minhas feridas. E hoje, irmãos, eu posso testemunhar. Deus restaura. Ele restaura a alegria, restaura a paz, restaura a esperança. Não foi da noite para o dia, não. Teve dias que eu ainda sentia aquele aperto no peito, aquela saudade do que poderia ter sido. Mas eu aprendi que a gente não pode viver olhando para trás. O passado é lugar de lição, não de morada. E Deus tem coisas tão lindas preparadas para a gente, coisas que os nossos olhos ainda não viram, que os nossos ouvidos ainda não ouviram, mas que o nosso coração pode sentir quando a gente confia nele. Eu não sei o que você está passando hoje, irmão, irmã. Não sei qual é a sua luta, qual é a sua dor. Mas eu sei de uma coisa, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele foi fiel comigo, Ele será fiel contigo também. Só não desista. Não solte a mão dele, mesmo quando parece que tudo está escuro. Porque é nas trevas que a luz de Deus brilha mais forte. E se você está lendo isso e pensa, mas como eu vou perdoar? Como eu vou seguir em frente? Eu te digo, não é pela sua força, é pela força dele. A gente não consegue, sozinho, carregar essas cargas. Mas quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele nos dá um alívio que nenhum homem pode dar. Ele nos enche de uma paz que excede todo o entendimento. E é nessa paz que a gente encontra forças para perdoar, para seguir, para viver. Hoje eu sou uma mulher diferente. Não porque as cicatrizes desapareceram, elas estão lá sim, e talvez sempre estejam. Mas porque Deus transformou essas cicatrizes em sinais da sua graça. Cada uma delas me lembra que Ele esteve comigo no vale da sombra da morte, e que Ele me tirou de lá com a sua mão poderosa. E se você está passando por um vale assim, saiba que Deus vai te tirar também. Talvez não da maneira que você espera, talvez não no tempo que você quer, mas Ele vai te tirar, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmão, irmã, não desanime. Não deixe que o inimigo te roube a alegria, te roube a fé, te roube a esperança. Levante a sua cabeça. Olhe para cima. E diga, como eu disse, Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, eu confio. E se você precisa de uma palavra de ânimo hoje, eu te deixo esta. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai usar para te promover. Porque Ele é assim, transforma dor em bênção, cinzas em beleza, choro em canto de vitória. Que Deus abençoe a vida de cada um que está lendo este testemunho. Que Ele fortaleça os corações, saia as feridas, e encha cada lar de paz e de amor. E que a gente nunca se esqueça, a vitória já é nossa, porque Cristo já venceu por nós. A paz do Senhor, irmãos. E que este testemunho seja uma semente de fé na vida de quem precisa. Se você foi abençoado, compartilha. Se você precisa de oração, comenta. Vamos levar esta mensagem adiante, porque Deus ainda opera milagres. Aleluia! E foi assim, irmãos, que depois daquele dia, a minha vida começou a tomar um novo rumo. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. Porque quando Deus age, Ele não faz pelas metade. Ele restaura, Ele renova, Ele transforma. Os primeiros dias foram dos mais difíceis. Eu voltava para a casa dos meus pais como quem volta para um porto seguro depois de uma tempestade. Minha mãe, com aquele olhar de quem já tinha passado por muitas batalhas, me recebeu com um abraço apertado e só disse: "Filha, agora é hora de reconstruir." E foi isso que eu fiz. Meu pai, homem de poucas palavras mas de muita oração, sentou comigo na sala e disse: "Júlia, você não está sozinha. Deus está contigo, e nós também. Mas você precisa se firmar na palavra. Não é hora de olhar para trás, é hora de seguir em frente." E ele abriu a Bíblia em Jeremias 29:11, aquele versículo que a gente já ouviu tantas vezes, mas que naquela hora ganhou um novo significado. "Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." E foi ali, irmãos, que eu entendi que Deus não tinha me abandonado. Ele só estava me preparando para algo maior. Porque às vezes a gente acha que o nosso plano é o melhor, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Ele vê além. Ele conhece o nosso coração melhor do que a gente mesmo. Claro que não foi fácil. As noites eram longas, os pensamentos vinham como ondas, e às vezes a solidão apertava o peito. Mas eu aprendi uma coisa: quando a gente se sente fraco, é aí que a força de Deus se aperfeiçoa em nós. Porque não é pela nossa força que a gente vence, é pela força dele. E os irmãos da Comum? Ah, irmãos, eles foram um bálsamo.
Não com palavras vazias, não com falsas promessas, mas com aquele apoio sincero, daquele jeito simples e verdadeiro que só a Irmandade sabe dar. Uma irmã mais velha, a Dona Maria, me disse um dia: menina, o chão pode até tremer debaixo dos seus pés, mas se você estiver firme na rocha, você não cai. E ela tinha razão, porque Jesus é a nossa rocha, e quando a gente se apoia nele, nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhum vale nos derruba. Com o tempo eu comecei a enxergar as coisas de outra forma. A dor ainda estava lá, mas ela já não doía tanto, porque Deus foi sarando as feridas, dia após dia. E eu comecei a entender que tudo aquilo tinha um propósito. Talvez eu precisava passar por aquele vale para aprender a depender mais dele. Talvez eu precisava sentir aquela dor para valorizar mais a bênção de um lar verdadeiramente abençoado por Deus. E foi numa tarde de sábado, depois de um culto na comum, que eu tive uma daquelas conversas que a gente nunca esquece. Um ancião, homem de Deus, cheio do Espírito, me chamou num canto e disse: Júlia, você é uma mulher de oração. Deus tem um plano para a sua vida. Não deixe que o passado te impeça de ver o futuro que Ele preparou para você. Porque às vezes a gente acha que a nossa história acabou, mas na verdade, é só o início de um novo capítulo. Aquelas palavras ecoaram no meu coração. E foi aí que eu comecei a enxergar que sim, eu podia começar de novo. Não do jeito que eu tinha planejado, não da maneira que eu tinha sonhado, mas do jeito de Deus. E isso era melhor do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Porque, irmãos, quando a gente entrega os nossos planos nas mãos dele, Ele faz muito mais do que a gente pede ou pensa. Ele abre portas que a gente nem sabia que existiam. Ele coloca pessoas no nosso caminho que a gente nem imaginava que precisava. E Ele nos mostra que mesmo quando a gente acha que tudo acabou, na verdade, tudo está só começando. E assim, aos poucos, eu fui me reconstruindo. Não foi da noite para o dia. Não foi sem lágrimas. Não foi sem lutas. Mas foi com Deus. E isso fez toda a diferença. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só dor. Eu vejo crescimento. Eu não vejo só lágrimas, eu vejo vitória. Eu não vejo só um passado ferido. Eu vejo um futuro cheio de esperança. Porque Deus não nos deixa nas cinzas. Ele nos levanta. Ele nos restaura. Ele nos faz mais fortes do que éramos antes. E se você está lendo isso hoje e pensa que a sua vida acabou, eu te digo, não acabou não. Deus ainda tem um plano para você. Talvez você esteja no meio do vale, mas lembre-se, os vales são só passagem. Eles não são o nosso destino. O nosso destino é a vitória. O nosso destino é a bênção. O nosso destino é estar nos braços do Pai. Então, irmão, irmã, não desista. Não deixe que as circunstâncias te definam. Não deixe que as feridas te paralisem. Levante, ore, confie, porque Deus está contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está lendo estas palavras. Que Ele encha o seu coração de paz, a sua mente de esperança, e a sua vida de propósito. Porque a história da sua vida não acabou. Na verdade, ela está só começando. E se este testemunho tocou o seu coração de alguma forma, compartilha. Comenta. Ore por quem está passando por vales semelhantes. Porque a gente não foi feito para caminhar sozinho. A gente foi feito para se apoiar, para se fortalecer, para se edificar na fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que a gente nunca se esqueça, com Deus a vitória é certa. Sempre. A paz do Senhor. Aleluia. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, eu aprendi uma coisa que nunca vou esquecer. Deus não nos deixa no escuro. Mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, que não tem mais saída, que a dor é grande demais, Ele está ali, quietinho, trabalhando nos bastidores da nossa vida. Às vezes a gente até reclama: Senhor, por que demora tanto? Mas é porque Ele está preparando algo que a gente nem imagina. Algo tão grande, tão bonito, que quando a gente vê, a gente só consegue dizer: valeu a pena esperar, Pai. Eu lembro que depois que tudo acabou, eu fiquei com medo de confiar de novo. Medo de me machucar, medo de errar, medo até de orar, porque parecia que Deus tinha me abandonado. Mas sabe o que minha mãe me falou? Ela segurou minha mão e disse: filha, Deus não te abandonou não. Ele só estava te ensinando a voar sozinha por um tempo, para quando você voltasse para Ele, você voasse mais alto. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o tempo eu comecei a participar mais das reuniões, a cantar os hinos com o coração, a ouvir as palavras dos irmãos mais velhos com atenção. E um dia, num culto de oração, eu senti uma paz tão grande no peito que eu chorei. Chorei não de tristeza, não. Chorei de alívio, porque eu sabia que Deus tinha me perdoado. Não só pelos meus erros, mas por ter duvidado dele. Porque no fundo eu achava que se ele fosse mesmo bom, não teria deixado eu passar por aquilo. Mas hoje eu entendo.
Deus não tira a gente do fogo, mas Ele entra no fogo com a gente. E isso faz toda a diferença. E foi nesse tempo de restauração que eu conheci o Daniel. Não foi daqueles casos de paixão à primeira vista, não. Foi devagar, foi com oração, foi com a bênção dos pais dos dois lados. Ele era um irmão quieto, trabalhador, que já tinha passado por lutas também, e que entendia o valor de uma família na fé. A gente começou a conversar depois das reuniões, sempre com respeito, sempre com temor a Deus. E quando ele pediu a palavra pro meu pai, eu quase não acreditei. Não por falta de confiança nele, mas porque eu não esperava que Deus ia me dar uma segunda chance de ser feliz. O casamento foi simples como manda a nossa doutrina, mas foi cheio de significado. Porque dessa vez eu não estava entrando numa relação por obrigação, por medo ou por pressão. Eu estava entrando porque eu tinha certeza que era a vontade de Deus. E olha só como o Senhor é bom. Hoje, 3 anos depois, a gente tem um lar abençoado, uma filhinha de 1 aninho que é a alegria da nossa casa, e uma paz que não tem preço. Não é que a vida ficou perfeita, porque problema a gente sempre vai ter. Mas agora eu sei que se Deus é o centro, tudo mais se ajusta. E o mais lindo é ver como Deus usou até as minhas feridas para abençoar outras pessoas. Hoje, quando uma irmã mais nova vem me procurar chorando porque está passando por algo parecido, eu posso olhar nos olhos dela e dizer: eu sei como você se sente. Mas eu também sei que Deus vai te tirar disso. Porque eu já vivi. Eu já chorei aquelas lágrimas. Eu já senti aquele desespero. Mas eu também já vi a mão de Deus me levantando. E isso, irmãos, não tem preço. Agora eu quero deixar um recado para quem está lendo. Não deixe o passado te roubar o futuro. Às vezes a gente fica tão preso nas lembranças ruins, nos e se nos podia ter sido diferente, que a gente esquece que Deus está escrevendo uma nova história para a gente. Uma história de restauração, de perdão, de amor verdadeiro. Mas para isso, a gente precisa soltar, precisa perdoar, precisa confiar. E se você está aí pensando, mas como eu vou perdoar quem me fez tanto mal? Eu te digo, não é pela pessoa. É por você. Porque o perdão não é para libertar quem te machucou. É para libertar você. Enquanto a gente guarda rancor, a gente está preso. Preso no ódio, preso na amargura, preso num passado que não volta mais. Mas quando a gente solta, aí sim a gente voa. Aí sim a gente vive. E para fechar, eu quero contar uma coisa que aconteceu esses dias. Minha filhinha estava brincando no chão, e de repente ela olhou para mim e falou: "Mãe, você é bonita." Não foi nada demais, mas naquele momento, eu senti como se Deus mesmo tivesse falado comigo. Porque foi como se ele dissesse: "Olha, Júlia, você passou por coisas difíceis, mas hoje você é uma mãe, uma esposa, uma filha meus. Você é bonita aos meus olhos. E tudo que você perdeu, eu te dei de volta em dobro. Então, irmão, irmã, não importa o que você está passando hoje, Deus não acabou com você. Ele está te moldando. Ele está te preparando. Ele está te tornando mais forte do que você jamais imaginou que poderia ser. E quando você menos esperar, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de choro, cada oração desesperada, valeu a pena. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele encha o seu coração de esperança e os seus dias de paz. E que independentemente da luta que você está enfrentando, você nunca se esqueça. Com Deus, a gente nunca está sozinho. Se este testemunho te tocou, compartilha. Comenta. Ore por quem está precisando de um milagre. Porque a fé a gente fortalece juntos. E a vitória? A vitória a gente comemora juntos também. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Aleluia!